Olá pessoal, vamos aqui dar início à nossa videoaula e eu me chamo Augusto e vou falar um pouco sobre o Product Backlog. Primeiramente, a gente vai estar entendendo o que é um Product Backlog. Podemos dizer que se trata de uma lista contendo todas as funcionalidades desejadas para um produto. E com o tempo, o backlog ele cresce e muda à medida que se aprende mais sobre o produto e também sobre seus usuários. Vamos também estar falando aí um pouco sobre a importância da criação de um backlog nas metodologias ágeis. As metodologias ágeis elas vêm crescendo consideravelmente nos últimos anos e junto a elas o backlog atua como uma ferramenta auxiliar para garantir que determinado projeto vai evoluir de forma correta. Vamos também estar falando um pouco sobre os pontos que evidenciam a importância da criação do backlog. Temos aí o primeiro, que é a flexibilidade de escopo, que é como uma lista bem estruturada de prioridades e é mais fácil aplicar ou reduzir a ambição de projetos no meio do caminho. Depois temos aí a organização ao longo prazo, que é saber que o backlog ajudará a equipe a se manter a cada novo período de planejamento. Depois temos aí também a emergência de todos os detalhes de antemão. Um projeto ágil não precisa de planejamento completo, assim, desde o seu início. E por fim, vamos estar falando aí como desenvolver um bom produto backlog. Começamos aí com a identidade do produto. Seu backlog deve começar com um título que seja resumido e autoexplicativo. Também temos as tarefas de descrições, que em seguida você deve listar as tarefas previstas para o projeto, junto às suas descrições ou ao tempo de duração estimado de cada uma delas. E por fim, temos aí o estabelecimento das prioridades. A principal função é saber que o Product Backlog ele é implementado e comunicar à equipe quais são as prioridades de desenvolvimento. Sendo assim, todas as tarefas e comportamentos devem ser ordenados de acordo com sua importância para o usuário final. O que é Sprint Backlog? O Sprint Backlog é basicamente uma lista de atividades que precisam ser feitas durante uma sprint. Como o Sprint Backlog é construído? Primeiramente, as tarefas são extraídas do Product Backlog, que é elaborado pelo PO. Ou seja, é uma lista de todas as funcionalidades que são necessárias para um produto. É claro que ela não precisa estar 100% pronta ao começo do projeto. Ao longo do tempo, ela vai evoluindo. Então, a partir de todas as atividades existentes dentro do produto de backlog, a equipe seleciona as que se compromete a fazer naquela sprint. Um outro ponto importante é o entendimento de que o Sprint Backlog nada mais é do que a priorização das ações a serem feitas. E priorizar é fazer escolhas. Temos que aceitar que não conseguimos entregar tudo, nosso tempo é limitado. E fazer um Sprint Backlog condizente com a realidade da equipe. E como implementar o Sprint Backlog? É importante ter fidelidade ao que foi definido na reunião de planejamento. No entanto, se durante o gerenciamento da sprint ou o PO decidir que existe um recurso de valor comercial mais alto que precisa entrar na sprint, o PO deve usar o procedimento de interrupção. Se ocorrer uma interrupção que altere drasticamente as prioridades ou o escopo da sprint, e não possa ser tratada como uma interrupção, o PO poderá abortar a sprint. Nesse caso, a equipe para, uma nova reunião de planejamento é realizada e uma nova sprint é iniciada. Ao longo da sprint, o Scrum Master irá facilitar as entregas, incentivando a colaboração
conduzindo as reuniões e ajudando as equipes a melhorarem a produtividade. Isso significa detalhar as tarefas que precisam ser cumpridas, de modo a entender quanto tempo ainda é necessário para cumprir as restantes. Uma das formas possíveis de fazer esse acompanhamento para uma melhor gestão do tempo é criando um gráfico diário que calcula diariamente o quanto ainda falta. Eu vou falar sobre o gráfico Burn Down. O que é um gráfico Burn Down? O gráfico de Burn Down é uma ferramenta do Scrum que basicamente irá representar o progresso do trabalho das equipes ágeis. Através desse gráfico, será possível medir a velocidade de entrega da equipe, ou seja, o quanto a equipe é capaz de entregar dentro de um prazo determinado, de um dia ou uma semana ou um sprint. Ele permite identificar fatores que possam influenciar na alteração da produtividade, como por exemplo, tarefas muito complexas ou mal planejadas, ausência de membros da equipe e entre outras coisas. O gráfico Burn Down ele demonstra a performance da equipe comparando o que foi planejado com o que foi entregue. Através dele é possível verificar se a equipe está à frente ou atrás no cronograma, para que sejam tomadas medidas de adaptação, se necessário. Como funciona o gráfico Burn Down? O gráfico Burn Down, no gráfico Burn Down, como estamos vendo, temos dois eixos. O eixo horizontal X, que representa o tempo de um sprint, e o eixo Y, que representa o esforço necessário para completar o sprint, geralmente medido no Scrum como Story Points, pontos de história. O gráfico de Burn Down ele é apresentado por duas linhas, a linha de desenvolvimento ideal e a linha de desenvolvimento real. A linha de desenvolvimento ideal é uma linha reta que vai do total de tarefas necessárias serem feitas no início da sprint até cruzar o eixo X na data prevista para o final da sprint, mostrando que não há mais trabalho a ser feito. Já a linha de desenvolvimento real é a parte do gráfico que representa o progresso real das atividades do sprint. Esta linha começa igual à linha de desenvolvimento ideal e todos os dias um novo ponto será acionado nela, o qual irá mostrar quantos story points restam no sprint. Então, essa ferramenta do gráfico do Burn Down é extremamente útil porque não são raras as vezes em que os gerentes de projetos eles ficam atolados em seus prazos, devido aos obstáculos e situações imprevisíveis que ocorrem durante o ciclo de vida de um projeto. E o tempo ele acaba sempre sendo uma restrição que esses problemas, os profissionais, eles precisam lidar. Essa foi a referência que eu utilizei. Obrigado a todos e até a próxima.